Olá a todos, sou Fernanda Chaves, responsável pela área médico-científica da Pierre Fabre. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pierre Talks. Hoje, meu convidado é dermatologista pela SBD, coordenador do Departamento de Cirurgia da SBD, membro da Comissão Científica da SBD do Rio de Janeiro, professor responsável da disciplina de Cirurgia e Oncologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro. Por favor, muito obrigada pela presença, Dr. Kurt Troy. A gente que agradece o convite, Fernanda. Um tremendo prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Bom, hoje nós vamos falar de um tema muito importante, que eu acho que é quase que uma questão de saúde pública aqui no Brasil, né? Quiçá na América Latina, fotoproteção. A gente sabe que a fotoproteção diária é muito importante, mas eu vou perguntar para o Dr. Kurt por que a fotoproteção é tão essencial. Bom, Fernanda, com certeza é um problema de saúde pública, né? Por quê? Porque a fotoproteção está ligada com a prevenção do câncer de pele, prevenção do fotoenvelhecimento. A gente sabe que câncer de pele é um problema seríssimo no Brasil, principalmente. Dados do INCA falam só em 2023, 220 mil novos casos de câncer de pele não melanoma e 8.500 casos de melanoma no Brasil. E assim, a gente sabe que a imensa maioria poderia ser prevenido com uma boa fotoproteção. Sim, e esses números até me assustaram um pouquinho, porque são números que a gente não vê no dia a dia, né? Com certeza. E eu acho que as pessoas acabam se preocupando mais com isso quando realmente já estão num estado quando tem o câncer ruim, de pele, né? exatamente. Ai, meu Deus. É complicado. E vem cá, então significa que o protetor solar ele tem que ser usado todos os dias? Sem dúvida nenhuma. Na verdade, a fotoproteção é para ser feita todos os dias. A gente acha, culturalmente, que só quando vai à praia, à piscina, que precisa usar o filtro solar. Não. O dano causado pelo sol, ele é cumulativo. Certo. Tanto para o envelhecimento da pele, quanto para o câncer de pele propriamente dito. Então, a gente tem que usar o filtro solar no nosso dia a dia. A gente sabe que a gente está exposto na rua a todo espectro de radiação ultravioleta. A radiação ultravioleta, tanto a radiação UVA, quanto à luz visível, elas passam através do vidro, por exemplo. Então, assim, mesmo dentro de casa ou dentro do carro, a gente está exposto à radiação ultravioleta. Então, o ideal é usar todo dia antes de sair de casa filtro solar. E por incrível que pareça, se a gente for olhar em relação à estatística, menos da metade das pessoas usam filtro solar, tá? Menos de 25% das pessoas usam filtro solar todo dia e menos de 10% das pessoas usam a quantidade adequada de filtro solar que é recomendado. Isso é super importante, porque se você usar, por exemplo, metade da quantidade de cada, o índice de proteção, na verdade, cai em 1/3 do que, teoricamente, é o daquele filtro solar. Então, daquele valor, é de super proteção. Importante a gente usar também a quantidade adequada de filtro solar. Muito bem. E você está falando sobre proteção todo dia, da maneira correta e na quantidade correta. Mas também existe a questão da reaplicação, né? Não é usar só uma vez ao dia. Sem dúvida nenhuma. A gente tem que usar filtro solar reaplicando ele a cada 2 horas, é o preconizado. Okay. Ou então, em casos de muita transpiração, atividade física intensa, ou se a gente entrar na água, o ideal caiu na água, transpirou muito, fez muita atividade física, reaplicar o filtro solar é fundamental. Perfeito. E uma outra coisa que você falou, Dr. Kurt, sobre as radiações e que elas passam, né, por vidro, enfim. A gente falou sobre aplicar não apenas em dia de sol, dia nublado também, né? Dia nublado também. A radiação ultravioleta passa através das nuvens, e então, assim, aquela ideia de que a nuvem, o tempo bloqueia, nublado, né? etc., exatamente, não precisa mais de filtro solar, é totalmente errada. Sim. A radiação ultravioleta passa tranquilamente através da nuvem, então é aquela máxima do o normaço queima. Isso é pura verdade. E isso é verdade mesmo. Exatamente. Dias nublados também queimam. A proteção que uma nuvem oferece é baixíssima, baixíssima. Então é uma falsa impressão de segurança. Perfeito, maravilha. E outra coisa, não é só no rosto que a gente tem que aplicar, né? Não Fala só. um pouquinho pra gente sobre mãos, colo, como é que fica?
áreas são super esquecidas, renegadas, acaba sendo orelha. Orelha é uma área que é muito esquecida. E todo mundo fica logo vermelho, né? Exatamente. E é uma área extremamente exposta. Sim. Né? Então, assim, orelha, pescoço, dorso de mãos, são áreas que são muito esquecidas e que devem ser sempre lembradas. E uma coisa super importante, a questão da quantidade também, a gente tinha comentado, tem uma regra muito interessante para justamente você aplicar a quantidade adequada de filtro solar, que é colocar quantidades equivalentes a uma colher de chá. Tá. Então, por exemplo, em um rosto, orelhas e pescoço, o equivalente a uma colher de chá. Cada um dos braços equivalente a uma colher de chá para cada um dos braços. Certo. O tronco, falando de colo e abdômen, 2 colheres de chá. As costas, 2 colheres de chá. E pernas também, 2 colheres de chá para cada perna. Ok. E aí, agora, fala de uma maneira um pouquinho mais prática para quem estiver, por exemplo, usando mesmo o produto e não vai ter a colher de chá para medir, né? Você diria que seria mais ou menos Olha, acaba que dá um copinho de café para o corpo todo. Ok, então uma quantidade mais ou menos assim. Um copinho de café para o corpo todo. Porque, na verdade, sim, a colher de chá até é uma medida um pouco mais prática, ou então um punhado na mão, né? Isso. Porque se a gente for para pensar, teoricamente, seriam 2 ml por centímetro quadrado. Aí fica mais complicado mesmo. 2 centímetro quadrado é muito mais complicado. Então, a colher de chá normalmente é uma medida mais adequada, ou então um punhadozinho na palma da mão. Na palma da mão. Perfeito. Então, vamos falar agora sobre a proteção propriamente dita, tá? Então, a gente vê muito, quando a gente fala de proteção solar, de fotoprotetores, sobre proteções amplas, né? De amplo espectro. Sim. Ou o que a gente chama de proteção completa, por exemplo. Então, explica um pouquinho para a nossa audiência o que seria a radiação UVB, o que seria a radiação UVA, né? Por que a gente diz que a fotoproteção hoje é muito além do FPS? Com certeza. O que acontece? A gente tem, normalmente, a UVB, a UVA, a luz visível. Normalmente o espectro vai de 200 a 315 para radiação ultravioleta B, 315 certo. A 400 para UVA, e depois a gente tem entre 400 e 450 nanômetros da luz visível. Todos eles estão relacionados com danos à pele. Tá? Okay. O principal, sem dúvida nenhuma, é a radiação ultravioleta B, que é o que mais causa câncer de pele, mais causa imunodepressão na pele, baixa da imunidade da pele, várias alterações relacionadas também com aquela vermelhidão, com bolhas e tudo. Então, assim, sem dúvida nenhuma, a pior de todas é o VB. Tá? E é o que também a gente sente primeiro, né? Que é quando a gente vai ficar vermelho. Exatamente. E que, na verdade, o filtro solar, aquele fator de proteção que a gente vê no rótulo, está muito mais relacionado justamente com o fator de proteção em relação ao UVB. Ok. Tá? Mas a UVA e a luz visível também são super importantes. O UVA também causa uma série de alterações na pele, no sentido de predispor a câncer de pele, não tanto quanto o UVB, mas também causa envelhecimento da pele. A luz que fica entre 400 e 450 também está relacionado com alterações de melasma, de pigmentação na pele, pigmentação pós-inflamatória. Então, todas elas têm que ser contempladas por uma boa fotoproteção. Perfeito. E aí a gente acaba caindo nos fotoprotetores químicos e nos fotoprotetores físicos. Ok. Né? E explica aí um pouquinho pra gente o que seria essa diferença. O que é o fotoprotetor químico, que também é chamado de fotoprotetor orgânico? Normalmente são moléculas que eles absorvem a radiação ultravioleta e eles transformam em outro tipo de radiação menos danosa para a pele. Por exemplo, até uma radiação térmica. Às vezes aquela sensação de que ele está esquentando, né? Já o fotoprotetor físico, ou fotoprotetor inorgânico, ele é como se fosse um metal. Por exemplo, você tem o dióxido de titânio, você tem o óxido de ferro, o óxido de zinco, que eles efetivamente refletem a radiação ultravioleta. Ok. E como aí, se fosse com um isso, bloqueio, né? Bloqueiam. E aí, com isso, eles são os mais indicados, normalmente, para
filtrar para bloquear principalmente a luz visível. Perfeito. Só que hoje em dia a gente tem, inclusive, uma série de novas moléculas que ajudam também a fazer uma proteção contra essa luz visível sem ser um fotoprotetor físico. Porque qual é o problema do fotoprotetor físico? Muitas vezes ele acaba deixando aquele aspecto um pouco mais esbranquiçado no filtro solar, esbranquiçado na pele, e aí não fica com aquele toque tão invisível que normalmente a maioria das pessoas prefere. Perfeito. E eu lembro muito que antigamente, hoje talvez já tenha se melhorado, mas era quase como uma pasta d'água, né? Ficava branco mesmo, né? Branco e pesado, né? Exatamente. O famoso pasta d'água no Scott, etc. Eles eram muito ricos também em filtros físicos, mas até por isso que ficava aquele aspecto esbranquiçado, extremamente esbranquiçado ali na pele. Perfeito. E aí, antes da gente entrar no nosso próximo assunto, eu vou pegar um gancho que você falou da textura que a pessoa, né, que hoje o usuário, né, a pessoa que usa filtro solar procura. Deixar resíduo branco, jamais. Jamais. Hoje em dia a gente tem partículas, mesmo os filtros físicos, a gente tem partículas que são micronizadas e aí nanopartículas. Então, assim, a gente tem filtros, mesmo físicos, que são muito mais agradáveis esteticamente, não deixam aquele aspecto tão esbranquiçado. Antigamente, aqueles filtros físicos de baixa qualidade ficava até acumulado no pelo, ficava aquele monte de pontinho branco no pelo também. Barba do homem. Barba do homem é terrível nesse sentido. Então, hoje em dia, você tem filtros de excelente qualidade, que tem filtro físico associado, mas que não deixam esse aspecto tão esbranquiçado. Maravilha. E aí a gente fala um pouquinho, então, da cosmética. Cosmética também é um fator cosmética hoje... é fundamental, até para adesão do paciente, do usuário, exatamente. Que, obviamente, que ninguém quer ficar nem com o rosto esbranquiçado, barba esbranquiçada, o cabelo ali marcado de filtro solar. E também ninguém quer também ter uma cosmética muito pesada. Sim. E aí, nesse sentido... Até porque, desculpa te cortar, filtro solar faz parte da rotina diária. Então, Exatamente. Ninguém quer deixar um produto que vai pesar na pele porque vai ter que usar todo dia. Sem dúvida. Hoje a gente já tem filtros solares que são muito mais cosméticos, adaptados para uma pele mais oleosa. Então, aquele mito de que o filtro solar deixa a pele engordurada, deixa a pele oleosa, isso é totalmente ultrapassado. A gente tem filtros solares extremamente secos, tem filtros solares, inclusive, que ajudam no controle da oleosidade propriamente dito. Isso é fundamental para a adesão do paciente. Como você falou, fotoproteção é algo para ser feito todo dia. E aí a pessoa não vai querer ficar usando algo que vai ficar aquele aspecto pesado na pele, ou marcado na pele, né? Sim, então, ou para as mulheres craquelar a maquiagem, né? E assim vai. Muito bem. E aí, vou voltar um pouquinho agora. A gente estava falando sobre filtros físicos, né? E o Dr. Kurt estava citando muito um comprimento de onda, que eu acho que é importantíssimo, de 400 a 450, que é dentro do feixe de luz visível, onde a gente tem a luz azul. Luz azul, né? Perfeito. Que é a mais agressiva dentro do espectro de luz visível. E você citou, doutor, os pigmentos, né, de óxido de ferro. Sim. Que a gente sabe não são ingredientes, não são filtros, mas funcionam quase que como, porque eles fazem essa reflexão, né? Exatamente. Muito bem. E você gosta de protetores com cor? Na verdade, eu acho que ele tem um nicho muito específico, né? Existem, principalmente o público feminino, né? Você consegue, muitas vezes, ter um filtro solar com cor e que ele tenha já um caimento, um aspecto de base. Certo. Então, isso é muito interessante, porque a mulher, ao invés de usar uma base, ela usa um filtro solar com cor e, ao mesmo tempo que ela está aplicando uma medicação que vai uniformizar o tom de pele dela, vai estar ajudando na proteção, vai estar ajudando na fotoproteção propriamente dita. Por outro lado, em relação principalmente ao público masculino, isso é muito mal recebido. E tem algumas mulheres, inclusive, que não gostam de filtro solar com cor. Você sabe que eu prefiro sem cor? Pois é, eu tenho várias pacientes que preferem sem cor, me pedem sem cor, eventualmente até porque elas têm uma base própria que elas gostam muito, e aí elas preferem um filtro sem cor e que justamente tem um caimento leve, que não fique craquelado, etc., e que elas às vezes possam usar até a base por cima. Então, assim, hoje em dia existe um público que ele precisa de uma proteção em relação à luz visível, precisa de uma proteção em relação à luz azul, mas que não é tão
adepto a um filtro físico e principalmente com cor. E aí, doutor Curti, você está falando sobre a proteção com cor, né? Mas a gente sabe que hoje existem novas moléculas que já protegem contra a luz visível sem a necessidade do pigmento, né? Sem dúvida. Por exemplo, você tem moléculas como o Triasorb, que eles oferecem essa proteção em relação à radiação, em relação à luz visível, principalmente em relação à luz azul, sem ter aquele acabamento de um filtro físico clássico. Perfeito. Ele acaba dando aquele acabamento invisível e que justamente para esse público que não quer um aspecto com cor, um aspecto de base, é extremamente interessante. Maravilha. E você sabe, você está falando do Triasorb, né? É uma molécula nova, foi registrada recentemente no Brasil, né? Uma grande inovação dentro de proteção solar. E ela é uma molécula justamente que tem um comportamento híbrido. Então, ela vai tanto atuar como um filtro orgânico, como um filtro inorgânico. E isso é muito bacana, porque traz essa facilidade, principalmente para homens, que você falou, né? Não vai deixar aquele aspecto esbranquiçado na barba. Possibilita uma proteção além, né, de radiação ultravioleta sem a necessidade do pigmento. Muito bem. Eu sou um que, nota-se, sim, sou um usuário assíduo desse tipo de filtro solar que não deixa esse acabamento esbranquiçado de barba. Eu acho péssimo. Né? Exato. Sim. E engraçado, né? Não tem nada a ver com o assunto fotoproteção, mas a barba é uma coisa que hoje os homens estão mantendo, né? Bastante. A gente vê muitos homens com barba hoje. Tá na moda. Tá sem na dúvida moda. Nenhuma. Ficou. Eu tô na moda nesse sentido há mais de 20 anos. Por aí, né? Especificamente é uma coisa que está muito na moda e aí, mais ainda, gera uma demanda em relação a esse tipo de filtro com acabamento mais transparente. Exato. Muito bem. Bom, agora vamos falar um pouquinho de alguns mitos. A gente já falou da importância da fotoproteção, mas a gente sabe que existem alguns mitos, né? Por exemplo, minha pele é negra e eu não preciso de protetor solar. Falso, totalmente falso. A pele negra também pode ter câncer de pele. A pele negra, certamente, ela tem uma quantidade maior de melanina. Consequentemente, ela tem uma resistência um pouco maior em relação à radiação ultravioleta. Perfeito. Mas isso não gera uma resistência absoluta. A pele negra também pode ter câncer de pele. E, pelo contrário, a pele negra, ela é ainda pele negra e muito fototipos morena. Mais altos, fototipos né? mais altos. Ela tem uma predisposição muito maior, até por isso, a alterações de discromia, alterações de pigmentação na pele. Melasma. Exatamente. Por exemplo, melasma, hipercromias pós-inflamatórias, etc. Então, é super importante, mesmo para a pele com fototipo mais elevado, o uso diário do filtro solar. Tanto na questão da prevenção do câncer de pele, que por mais que tenha uma incidência menor do que a população com fototipo mais claro, mais baixo, existe, mas principalmente pensando também em relação à prevenção do envelhecimento e em relação à prevenção das alterações de pigmentação na pele. Maravilha. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque antigamente, uns bons 15, 20 anos atrás, não se falava sobre proteção contra a radiação UVA e luz visível, quiçá, né? Era só FPS que importava e tudo mais. E para esse tipo de população é tão relevante, fundamental. Né? Até porque, como a gente comentou, luz azul, por exemplo, está extremamente relacionado com melasma e pigmentação pós-inflamatória, que é muito mais frequente nessa população. População de pele mais morena, população de pele de fototipo mais elevado. Então, é fundamental justamente o uso do filtro solar diariamente para eles também. Tudo bem, a princípio, um filtro solar de fator 30 está adequado para eles, tá? A gente não precisa falar de um fator 50, 50 mais, etc. Mas eles precisam de um filtro solar de uso diário. Maravilha. E, se possível, com uma proteção UVA sem até alta, nenhuma. né? Exato. Ok. Porque UVA é luz visível. UVA e luz visível. Porque a gente vê também aquela questão relacionada à proteção solar, mas, como que eu posso falar? Mais para registro, né? Então, por exemplo, todo protetor solar com proteção contra a radiação UVA, ele tem que ter pelo menos 1/3 dessa proteção, certo? Na verdade, assim, é 1/3 do fator UVB. Isso. Né? Então, hipoteticamente, um exatamente. fator, um FPS 30, tem que ter um UVA no mínimo de 10, certo? Em torno disso, exatamente. Okay. Tanto a Anvisa quanto as instituições internacionais, elas preconizam pelo menos 1/3 do fator de proteção relacionado ao fator UVB, que é o que normalmente vem no rótulo, né? Aquele fator
30, 50, etc., está relacionado justamente em relação ao UVB. Maravilha. E aí, Dr. Curti, protetor solar deixa a minha pele oleosa? Mito. Como a gente tinha comentado também, hoje em dia a gente tem filtros solares extremamente modernos que têm veículos e, inclusive, substâncias agregadas, moléculas agregadas, que não só ajudam a dar um acabamento mais seco, a dar um toque mais seco, como, inclusive, existem filtros solares que ajudam no controle efetivo da oleosidade. Então, isso é um mito. A gente tem filtros extremamente modernos que ajudam no controle de oleosidade. Também não é uma justificativa para não se usar o filtro solar todo dia. Muito bem. E vem cá, uma coisa que eu não te perguntei lá no início. Todo paciente seu sai com uma prescrição de protetor solar? Sem dúvida nenhuma. Sempre, né? Isso é uma coisa que todo paciente meu sabe, que no mínimo vai sair do meu consultório, se não tiver mais nada para ser prescrito, ele vai sair de lá com indicação, orientação em relação ao filtro solar. Tanto em relação a filtros específicos para a pele dele, quanto a orientação na forma de como aplicar adequadamente. Isso é uma coisa que eu friso muito, em relação a uso diário, a aplicar pelo menos 15 minutos antes de se expor ao sol, a lembrar de reaplicar em caso de transpiração, em caso de atividade física intensa, caiu na água, reaplicar o filtro solar. Isso todo paciente meu sabe que vai sair de lá com isso prescrito. Maravilha. E aí, a fotoproteção é o melhor cosmético quantidade que existe? Aí já não é um mito, aí eu acho que é verdade. É verdade por quê? Porque se você não tiver orçamento para investir em cosméticos, dermocosméticos, procedimentos, etc., no sentido de prevenção do envelhecimento, no mínimo, invista no filtro solar. Filtro solar, até hoje, comprovadamente, é o melhor investimento que se tem em relação à prevenção do envelhecimento. Ajuda a prevenir degradação de colágeno, de matriz extracelular, afinamento da pele, espessamento também da pele relacionado com fotodano crônico, hiperplasias sebáceas também está relacionado com fotodano crônico, aumento da vascularização da pele no mau sentido, de aparecer aquela vermelhidão crônica mantida, ou então aqueles vasos dilatados extremamente visíveis. Isso tudo está relacionado com envelhecimento por fotodano na pele. E isso tudo pode ser prevenido com uma boa fotoproteção, de forma muito mais eficaz do que inúmeros cosméticos. Então, sem dúvida nenhuma, o melhor e muitas vezes o mais barato medicamento, cosmético, dermocosmético, você pode investir para prevenir o envelhecimento é o filtro solar. Muito bem. E uma questão assim que eu acho que está muito em voga hoje em dia, né? Questão das redes sociais. Então, nesse momento, incentivar também a busca pelo dermatologista é super importante, né? Ninguém entende melhor de pele, ninguém estuda mais a pele do que o médico e principalmente o dermatologista. Então, sem dúvida nenhuma, a melhor pessoa, independente de influencers, youtubers, etc., a gente sabe que a melhor pessoa, o melhor profissional para orientar em relação a um tipo de filtro solar específico para a sua pele e em relação ao uso adequado do filtro solar, sem dúvida nenhuma, é o dermatologista. Então, vamos lá, Dr. Curti. Olha, parece mentira, mas já está acabando. Nossa, uma pena. Muito rápido. Mas vamos lá, eu sempre gosto de fazer um take-home messages, porque se você está aí desde o início, você já vai ter ouvido muito das coisas que a gente vai falar agora, mas acho sempre importante a gente encerrar com um grande resumo, né? Então vamos lá, o primeiro take-home messages. Dr. Curti, a importância da fotoproteção diária. Importância da fotoproteção diária. Prevenção do envelhecimento, prevenção do câncer de pele, prevenção da imunodepressão causada pelo sol na pele. Então, é super importante a gente usar todo dia e em toda a família. Perfeito. Lembrar que a gente não deve usar o filtro solar só quando já começa a ficar com medo de câncer de pele, mais velho, etc. Quando já começa a se ligar na parte estética. Como eu falei, a questão da prevenção em relação a câncer e tudo, como
cumulativo, o dano causado pelo sol, deve vir desde a infância. Educar adequadamente para o uso do filtro solar depois da infância, ao longo da infância, depois da infância. Acima de 2 anos de idade, você já deve usar filtro solar direto nas crianças. Tem filtros solares que já são adequados após os 6 meses de idade. Então, a gente deve usar, inclusive, filtro solar na infância para prevenir os danos futuros na pele. Maravilha. Por isso que a gente fala muito que é uma questão de saúde pública mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Muito bem. A escolha do fotoprotetor ideal para a adesão do seu paciente. Primeiro de tudo, eu acho que fica a critério do dermatologista. Maravilha. Mas, sem dúvida, você pode ter filtros solares direcionados para cada tipo de pele, cada tom de pele, questão de pele mais oleosa, pele mais seca. Isso deve ser extremamente personalizado e a melhor pessoa para personalizar isso para você é o seu dermatologista. Maravilha, muito bem. Eu ia te perguntar qual a importância do papel do dermatologista, mas você já falou. A orientação adequada, te dizer como fazer, quando fazer e por que fazer. Sim. Né? Que ele ainda vai te dizer especificamente o porquê você deve investir numa fotoproteção diária. Então, ninguém melhor do que o dermatologista para avaliar isso. Muito bem. Bom, então a gente encerrou nosso episódio de hoje. Dr. Curti, muito obrigada. Prazer enorme, Fernanda, mais uma vez. A gente que agradece o convite. E para você que estava aí nos ouvindo, lembrar, fotoproteção ideal, adequada e, o mais importante, diária e para toda a família. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até breve.